O governo ampliou o crédito do BNDES para estimular obras de infraestrutura. As medidas visam impulsionar obras do Programa de Investimento em Logística. Na noite de ontem, o Ministério da Fazenda anunciou novas medidas para estimular os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil. Entre elas está a ampliação do crédito via Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social para obras de logística. Outra decisão do Planalto foi de reduzir em até 2 pontos percentuais o custo dos financiamentos concedidos pelo BNDES a essas obras. As medidas visam impulsionar projetos de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Esse tipo de obra faz parte da segunda fase do Programa de Investimento em Logística. O programa foi lançado pelo governo federal no ano passado e agora enfrenta dificuldades para ir adiante. Além da desaceleração econômica, a crise política enfrentada pelo governo da presidente Dilma Rousseff também contribui para o mau andamento do programa. O banco também vai estimular a emissão de debêntures como forma de complementar as fontes de recursos. O decreto também deve estabelecer que despesas com pagamento de outorgas podem ser pagas com recursos de debêntures. E a gente fala sobre o dólar comercial, que hoje teve queda nessa terça-feira. A gente acompanha aqui uma queda de 1,44%. O dólar fechou o dia cotado a R$ 3,73. E o novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor em breve, vai trazer aí algumas mudanças, entre elas para aqueles que costumam dever as parcelas do condomínio. E é sobre isso que José Carlos Cataldi fala hoje no quadro Cidadania. Amigos, quem mora em condomínio certamente já passou por uma situação difícil de ter que pagar cota extra porque outras pessoas não pagam ou retardam o pagamento das suas cotas condominiais. Isso é um problema. Os administradores de imóveis dizem que a inadimplência no país é da ordem de 51%. É demais. Mas agora, esse mês, dia 18 de março, entra em vigor o novo Código de Processo Civil e a cobra vai fumar, porque a partir da vigência do novo Código, quem estiver em atraso com o condomínio pode sofrer execução direta, como se o boleto condominial fosse uma sentença, um título executivo extrajudicial. Aí, uma vez citado, o devedor terá 3 dias para pagar, sob pena de penhora online do que tiver no banco ou até penhora do próprio imóvel. Tenho a impressão que agora a coisa vai ficar complicada para quem gosta de jogar com o dinheirinho dos outros. O Dia Internacional da Mulher impulsionou campanhas em todo o mundo para defender a igualdade de gênero. Em um vídeo divulgado hoje pela ONU, a diretora executiva do Trabalho pela Mulher apresentou o objetivo da organização até 2030. O chamado Planeta 50-50 visa lutar pela igualdade de gênero e o empoderamento econômico das mulheres. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, divulgado essa semana, as mulheres ainda recebem quase 1/4 a menos de salário do que os homens ganham para executar o mesmo tipo de função. A OIT afirma que isso não pode ser explicado apenas por diferenças na educação ou na idade. Segundo a agência, essa lacuna está ligada à desvalorização do trabalho realizado pelas mulheres e das habilidades exigidas pelos setores ou empregos dominados por elas. O relatório da agência da ONU foi feito em 178 países e mostrou que a desigualdade persiste em várias profissões em todo o mundo. A instituição ainda aponta que as mulheres continuam trabalhando mais horas nos empregos que pagam os salários mais baixos. Começo conversando aqui com as meninas de novo. A Celi, tem alguma explicação para a gente ver esse quadro hoje? Tem alguma raiz histórica para isso, para que as mulheres ainda hoje no ambiente corporativo sofram essa diferença? Sim, acho que você citou bem o ambiente corporativo, né? Porque se a gente for buscar o dado histórico, nós vamos ver que em diferentes momentos, diferentes realidades no mundo, né, as mulheres tiveram a sua independência e o seu recurso. Por exemplo, não é possível a gente pensar
num período em que tivemos guerras santas, né, que estas mulheres estivessem pleiteando maiores salários ou não. Elas assumiram as cidades e fizeram tudo o que foi necessário para a sobrevivência delas, né? E, no entanto, esta parte da história é um pouco negada, como em outros períodos de guerra. Também, numa realidade brasileira aqui, a gente reconheceu, por exemplo, as negras de tabuleiro, né? Que eram mulheres que faziam todo um comércio perto das minas, né? E elas também não tinham salários para reivindicar, mas sim, em geral, uma ama, né? Que definia aí a condição de vida dela, e muitas vezes elas sustentavam essas próprias donas, né? Destas escravas. Por mais que seja um trabalho explorador, a gente tem que pensar que dentro do mundo corporativista você vai ter uma designação de salário às pessoas, né? Sim. E que esta realidade não é assim fora desse espaço, né? Então, nós estamos vendo também muitas mulheres conquistarem grandes postos. Eu mesma estou discutindo em um congresso daqui a alguns dias sobre o índice de reprovação dos meninos nas escolas em todos os graus de ensino, e que nós temos hoje muito mais mulheres participando de cargos dos mais diferentes setores, né? As formandas, né, são maiores do que os formandos. Então, a gente vai ter aí uma diferença realmente da participação das mulheres e, consequentemente, dos salários. Sim. Agora, a gente tem que pensar que existe uma atribuição, né, uma designação de salários, né, que, neste sentido, ele é explorado, né, mas existe toda uma realidade corporativista também de exploração para homens e mulheres. Então, como eu disse há pouco, eu acho que a questão não é só o que é designado de salário nesses ambientes às mulheres, mas todo um conceito que as mulheres têm para si, de que elas podem se submeter a isto, né? Um conceito que as mulheres têm para si, de que elas podem deixar um salário maior para os maridos, que muitas vezes é o que elas argumentam num espaço mais íntimo de trabalho, né? E a própria desvalorização que ela tem dela mesma. Então, acho que o movimento não é para as mulheres, né, para que elas sejam melhor defendidas, mas de conscientização das mulheres de que elas mesmas precisam criar uma realidade melhor para elas. Né? E esta questão passa por uma consciência de como a mulher se vê, esta mulher, esta pessoa em particular. Sim. Então, não é só um movimento social. Ela em si, cada uma delas precisa conhecer melhor a sua realidade, né? Acho que o movimento é importante que você não só venda isto, mas que você reconheça toda uma outra estrutura social maior que interfere, né? Claro. Que é como formamos pessoas. Thaís, como é que você enxerga isso? Essa luta hoje por direitos iguais, por salários iguais, por essa igualdade generalizada? Bom, em relação ao trabalho, eu vejo que existe o valor, né? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu sou professora particular. Você pode estudar numa escola e pagar X, ou você pode estudar comigo e pagar um pouco mais. Mas por quê? Ah, mas você é muito caro, seu trabalho é muito caro. Não, não é uma questão de eu ser cara. Eu dou aula há 19 anos trabalhando. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma carreira, eu tenho um currículo. Isso conta, né? E se eu for procurar emprego, por exemplo, numa escola que quer me pagar menos do que eu acho que eu mereço, eu não vou aceitar esse emprego. Eu acho que o empoderamento, a palavra empoderamento, que hoje você não pode usar, a não ser que você seja feminista, porque até as palavras elas se apropriam de tudo, inclusive das palavras, até o empoderamento do indivíduo e não das mulheres, vem aí. Se você acha que o seu emprego, o seu trabalho é maior do que o salário que você está sendo pago, procura outro. Né? Eu acho que você tem essa liberdade. Não existe um órgão que fala assim, todas as mulheres têm que ganhar menos. Não é assim que funciona. Só que se a mulher está disposta a ter aquele salário, ela aceitou, é um contrato com o seu empregador. Né? E outra, as mulheres trabalham menos do que os homens. As mulheres se aposentam mais cedo do que os homens. Né? E quem que paga essa conta? Como que se fecha essa conta? Eu não sou economista, mas eu sei que a conta não é bem assim como elas dizem ser. Quando é que essa diferenciação começa a ser ali? É pela formação, família, na escola? Onde é que começa isso? Então, acho que eu continuo aí a conversa da Thaís, mas discordando um pouco, né? Não acho que as mulheres trabalham menos, acho que nós trabalhamos muito, né? Muito mesmo. E como eu disse, existe toda uma estrutura social onde as divisões nas mínimas coisas acabam sendo importantes, né? Uma observação que eu
faço sempre, é uma pessoa saindo de casa, por exemplo, num prédio, né? Sempre uma mulher sai com bolsas, sacolas e um homem com chaveiro. Então, esta é uma questão interessante porque a gente vai perceber o quanto ela está imbuída, né, deste papel de quem carrega muitas coisas, faz muitas coisas, né? A história diz que foram as índias que construíram a nossa possibilidade de estar vivendo aqui, e não propriamente os portugueses ou os índios, né? Então, veja, há uma cultura, e se a gente não cuidar, né, desta herança cultural, né, nós não vamos conseguir só pela luta, porque a herança cultural nos afeta numa dimensão muito mais subliminar. Então, muitas vezes, nós mulheres sabotamos, né, os nossos lugares porque a gente não se reconhece no direito de carregar menos coisas, de trabalhar menos, de delegar o trabalho aos homens, de fazer com que os homens se responsabilizam pela parte deles, né? Então, nós assumimos um poder da casa. Eu fiz, por exemplo, um trabalho de doutoramento discutindo, né, o trabalho doméstico e observei que de todas as mulheres que eu entrevistei, que foram muitas, né, elas passavam a ter um poder sobre a casa, sempre desmerecendo a participação dos homens. Então, é um jeito sutil que a gente faz, do tipo assim, ai, homem na cozinha atrapalha, ai, que confusão. Mas são discursos que já são passados de muitas gerações, e enquanto a gente não se ater a esses pequenos detalhes, né, a gente acaba reproduzindo e aceitando condições sociais. Então, por isso que eu disse que a questão é muito maior, que ela não é só da questão das relações das mulheres com elas mesmas, de uma luta de poder, mas é também uma luta na relação comigo, com meu filho, comigo, com meu marido, comigo, com a companheira que está em casa, porque sempre é uma que assume mais que a outra, porque há um apoderamento dentro de casa, e este poder não se abre mão. E aí fora, essa estrutura é muitas vezes repetida, então precisa de uma educação íntima, né, emocional, para que isso possa mudar. Mas isso que é o interessante, né? A gente fala muito sobre o indivíduo, né? Eu não trato no coletivo. Eu sou a Thaís, eu não posso responder pelas mulheres, eu respondo por mim, né? É uma questão do indivíduo de se autoempoderar, se é que existe essa palavra, mas o indivíduo de buscar o seu crescimento. Se você não está satisfeito com o seu marido, que ele não ajuda em casa, conversa com ele, fala com ele. Não é uma questão assim, não, mas todos os homens, ou essa coisa do coletivo, que é um pouquinho onde eu fico, não é bem assim que funciona, não é bem assim, não existe um bandido, não existe uma classe que faz com que todas as mulheres passem por isso. É uma questão também um pouquinho da escolha individual. Mas, na verdade, me permite, existe uma questão anterior, que é o como somos educados, existe toda uma cultura e este indivíduo não está solto no espaço e no tempo. Tem uma cultura que leva as pessoas a se pensarem em determinadas realidades. Então, essa construção social e histórica interfere, sim, na escolha de cada um. E nós precisaríamos repensar, né? Reprogramar, reorganizar, né? Discutirmos mídia, discutirmos perspectivas que estão passadas nos livros, que estão passadas nos olhares. Estas questões é que formam, na verdade, o que cada indivíduo vai escolher. Eu vou interromper vocês, a gente precisa fazer um intervalo, mas antes a gente está aqui discutindo hoje sobre o Dia Internacional da Mulher, pedindo inclusive a sua opinião sobre esse assunto, qual é o papel da mulher na sociedade. Tem muita gente participando aqui, o Ricardo de São Paulo, Ricardo de Luiz Antônio São Paulo, o desempenho das mulheres surpreendeu muito, ele diz aqui, elas alcançaram grandes objetivos, temos uma presidente, a melhor que já tivemos, acho que é isso que ele quis dizer, foi o tempo que a mulher, foi-se o tempo em que a mulher só cuidava de casa. Meus parabéns a todas as lutadoras. O Felipe de Campo Bom, Rio Grande do Sul, acho que o papel da mulher na sociedade atual é o mesmo dos homens, com a mesma importância, porque antes de tudo nós somos todos seres humanos e essa distinção não deveria existir, porque não é o sexo que nos faz superiores. Somos todos iguais, diz aqui o Felipe. Tem uma enxurrada de participações, mas eu vou ter que fazer uma pausa. A gente vai para o intervalo e tem uma imagem do dia. Mergulhadores encontraram na costa de Madagascar dezenas de baleias de uma espécie bem rara. Segundo o relatório do site Discovery News, no vídeo aí que você está vendo aparecem cerca de 80 baleias. Esses animais foram registrados pela primeira vez em 2003.
foi por cientistas japoneses e a espécie ganhou o nome de Omura. Essas imagens aí foram registradas, na verdade, em novembro do ano passado, mas agora que estão disponíveis. Biólogos norte-americanos estão desenvolvendo agora pesquisas para tentar entender melhor como é tudo sobre essa nova espécie. Olha, no próximo bloco você vai ver que um novo estudo indica que o Zika vírus pode causar danos ao feto em qualquer fase da gestação. E ainda vai fazer 2 anos agora do sumiço do avião que fazia o voo MH370. Avião sumiu com mais de 200 a bordo e permanece como o maior mistério da aviação moderna.